meus irmãos. Hoje é um dia especial para mim, porque eu estou com dois amigos aqui. O Rafa ele já veio outra vez aqui na igreja, sua esposa Evelyn. E eu queria chamar o Rafa e o Bruno aqui na frente. Vocês sabem que a gente é uma plantação de igreja. O Rafa, o Bruno conhece também, pelo Instagram, né? A nossa igreja desde a época lá do bar. Então, muitas pessoas conhecem a nossa igreja, a gente nem sabe, né? Por aí, pelas internets da vida. E depois a gente se conectou, fez amizade, e a gente tem tido uma amizade muito legal. O Rafa é um amigão. Eu tive pregando na igreja batista onde ele pastoreava, mas ele sempre teve no coração o chamado para a plantação de igreja, e a gente orava por isso, e Deus foi conduzindo a vida do Rafa e levando ele, e hoje, para a glória de Deus, o Rafa começou uma plantação de igreja lá na cidade de Palhoça, em Santa Catarina, e a igreja já está para fazer um ano agora, né? Agosto? E em agosto faz um ano que ele começou uma plantação de igreja lá na cidade de Palhoça. Então Deus tem levantado jovens pastores, pessoas que amam o Senhor Jesus, que amam a igreja de Jesus, para fazer esse trabalho, que assim como a gente faz aqui na nossa cidade de plantação de igreja, Deus tem levantado outras pessoas. O Bruno também se mudou e foi lá para Balneário Camboriú, e ele vai plantar uma igreja, está se preparando para plantar uma igreja lá naquela região de Itajaí, e Balneário Camboriú, Deus está direcionando ele para aquela região lá. Deus tem levantado jovens pastores, né, para fazer esse trabalho que é plantar igrejas, fazer discípulos, e toda evangelização bem-sucedida vai culminar na plantação de uma nova igreja. A gente crê nisso, a gente ora por isso. Então eu chamei eles aqui na frente para que nesse momento a gente possa orar por esses irmãos que Deus tem levantado, por essas igrejas que Deus tem edificado pelo poder da sua palavra, no poder do Espírito Santo, porque a gente apenas ouve a voz do Espírito nos enviando, nos encorajando para realizar a missão de Deus. A missão não é nossa, nós estamos em cumprimento da grande comissão, da missão de Deus, da Missio Dei, né? E a gente pode ver isso acontecendo e poder se alegrar por ser instrumentos na gloriosa mão de Deus nesse trabalho de evangelização e de plantação de igreja. Então eu queria que vocês estendessem as mãos para cá, para a gente orar por eles e pelas suas igrejas. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela vida do Bruno, obrigado pela vida do Rafa, porque o Senhor tem levantado, Senhor, pastores para a seara, Deus, de plantar, Senhor, o Teu Evangelho, Deus. Nós fomos chamados para plantar o Teu Evangelho, Senhor, aqui na região sul do nosso país, Deus. E eu louvo, Senhor, o Teu nome, porque o Senhor tem levantado pessoas fiéis a Ti, Senhor, comprometidas com o Teu Evangelho, Senhor, dispostas a plantar igrejas saudáveis, Deus, por mais que isso custe caro, Deus. E o Senhor tem abençoado, Senhor, essas pessoas, tem levantado, Senhor, o Rafa, o Bruno, Deus, e tem levantado outros amigos queridos que nós temos conhecido também, Brasil afora, Pai. Nós oramos pelas plantações de igreja, Senhor, pela Viva, pela igreja do Bruno, que está começando lá também, Senhor. Nós oramos e abençoamos, Deus, e pedimos o poder do Teu Espírito Santo, Deus, que tem agido em nosso meio, que também possa agir poderosamente nas plantações de igreja deles e ao redor do Brasil, Pai. Abençoamos, Senhor, e pedimos que o Senhor guarde as suas famílias, guarde os casamentos, guarde a pureza, Senhor, desses pastores, Pai, que eles possam ser escravos de Cristo, Deus. Refém, Senhor, dessa palavra maravilhosa, Deus, que, Senhor, eles possam ser encontrados fiéis até o final das suas vidas, Pai. Nós abençoamos eles como igreja, Deus, e oramos por eles, não só hoje, mas vamos continuar em oração por eles, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então hoje é o Rafa que vai trazer a mensagem. Ele já pregou lá na igreja, quando a igreja estava ainda, né, engatinhando, 2021, lembra o mês? Julho de 2021. A gente veio para cá em outubro de 2021, né? Outubro de 2021. Então, a gente estava lá na outra igreja ainda. E o Rafa, ele é uma referência de pastor para mim, tá? Vou falar para vocês. É um amigo querido e eu me espelho muito nele, de verdade. Então, hoje eu vou poder sentar aqui, poder ouvir a palavra de Deus sendo pregada por um pastor, por um amigo, alguém que também cuida do meu coração, que é um exemplo de fé, de dedicação no ministério. Tá, Rafa? Cuidado, é a igreja de Jesus, tá? Se quiser levar aqui já. Vou te dar espaço aqui. Isso. Boa noite, gente. Tudo bem? Que bom estar com vocês.
Como é bom estar na presença de Deus e saber que somos maus, somos pecadores, mas Ele, por sua graça, nos alcança. E eu estava ali adorando a Deus e lembrando de como o Senhor é bom. A gente veio aqui há 2 anos atrás e ver pessoas novas. Lembra que a gente passou aqui na frente e eu falei desse ponto? Há 2 anos atrás nem tinha. Então, agradeça ao Senhor, porque a mão de Deus está sobre nós. A graça do Senhor tem sido derramada nas nossas vidas. E é maravilhoso poder partilhar da mesa da comunhão com vocês, com gente que há 2 anos atrás eu nem não conheci, não vi, mas agora chegar aqui numa nova casa, com pessoas que o Evangelho alcançou, cantando sobre a graça de Deus. Isso é o Evangelho que tem poder para nos salvar, para nos alcançar, para fazer com que a gente permaneça fiel diante de Jesus, se maravilhando com Ele, com a beleza da graça que emana da sua bondade, da cruz. Então é maravilhoso demais poder chegar aqui 2 anos depois, né? A gente falava sobre isso, sonhava sobre a plantação de igreja e hoje a gente está lá com a liderança, cultuando ao Senhor, para além da gente, né? A igreja fluindo, funcionando, enfim, Deus é bom demais. Mas vamos à palavra. Abra comigo Marcos, capítulo 2, verso 13 a 17. Eu quero falar sobre um Salvador cheio de graças. Coloca de pé para nós lermos o Evangelho. Leia com fé, leia com seu coração aberto, com seu ouvido atento. Eu gosto muito do que Jesus diz diversas vezes em Marcos. Ele diz, quem tem ouvido, ouça. E que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvir o poderoso Evangelho nessa noite. Diz assim, de novo saiu Jesus junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me, e ele levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Tome o seu assento e ore comigo. Senhor, estamos diante da Tua palavra. Tua palavra é poderosa, Senhor, para, nessa noite, transformar os nossos corações. Esse é o Teu Evangelho e nós queremos, ó Deus, voltar toda a nossa atenção à Tua palavra nessa noite. E queremos conhecer esse Salvador cheio de graça que é Jesus Cristo. Que o Senhor fale conosco, que o Teu Espírito aplique o Evangelho ao nosso coração. Pela Tua graça, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje aqui, nessa noite, há diversos tipos de pessoas nessa sala. Diversos tipos de pessoas estão aqui. Homens, mulheres, negros, brancos. Nós temos aqui programadores, designers, baristas, né, Jada? Professores, vários tipos de pessoas. Existem aquelas que tomam café sem açúcar, aquelas que tomam café com açúcar. São tipos diferentes de pessoas. E às vezes a gente pode levantar um questionamento, será que há algum tipo de similaridade entre nós? Se há pessoas tão diferentes aqui, o que nos conecta?
E mesmo diante das grandes diferenças que há entre nós, de gostos, de virtudes, de práticas, há algo que nos conecta nessa noite. Há algo que nos conecta em nossa identidade, independente se você toma café com açúcar ou sem açúcar. Antes que eu e você tenhamos um encontro com Jesus, que é o Salvador cheio de graça, há algo que nos conecta de forma profunda, há algo que nos governa de forma profunda. E isso dá nome à nossa identidade em alguma maneira. É algo que nos liga de forma íntima. É a verdade de que todos nós aqui, a despeito das nossas diferenças, somos pecadores. Nós somos ligados por causa do pecado. Só que em um sentido específico, há diferentes tipos de pecadores. Há os mentirosos, os assassinos, os orgulhosos, aqueles que são sexualmente imorais, os viciados em si mesmos, os arrogantes. Mas em um sentido geral, há apenas dois tipos de pecadores. Há aqueles que sabem que são pecadores e aqueles que são pecadores, mas pressupõem que são santos, que são limpos e que são justos. No texto que a gente acabou de ler, Jesus lida com esses dois tipos de pecadores. Aqueles que sabem que são pecadores e aqueles que são pecadores, mas pressupõem que estão limpos, que estão sãos. É importante a gente entender o contexto aqui por detrás de Marcos. Jesus até aqui, no capítulo 2, ele já tinha pregado, ele já mostrou por que veio. A sua primeira mensagem é: o reino de Deus chegou, arrependam-se e creiam no Evangelho. Nós vemos Jesus curando, libertando homens possessos por demônios, nós vemos Jesus oferecendo graça e salvação por meio do Evangelho, nós vemos Jesus tocando em pessoas e curando essas pessoas. Nós vemos Jesus quebrando paradigmas religiosos, tocando num leproso. Alguém que se alguém tocasse num leproso se tornaria impuro. Mas só que dessa vez, o texto nos mostra que nenhuma cura é narrada. Jesus vê a multidão e ele decide ensiná-la. E é verdade, o texto de Marcos, ele não mostra o sermão de Jesus. Não há um manuscrito, não há uma nota de rodapé dizendo o que Jesus pregou, mas nós podemos saber que o ensino de Jesus é a respeito do reino de Deus que chegou por meio dele. Jesus está anunciando o Evangelho, e eu digo isso na nossa comunidade lá na Viva Palhoça. Todo domingo lá nós pregamos o Evangelho. Todo domingo nós pregamos a mesma mensagem. Porque só há uma mensagem. Nós estamos em dívida com Deus. Nós não podemos nos salvar, mas o Senhor proveu em seu Filho um caminho de salvação para aqueles que se achegam em Jesus em arrependimento e fé. É disso que Jesus está falando, provavelmente. Provavelmente. Mas, para além de tentar saber o que Jesus está falando, é importante nós nos atentarmos ao que o texto está dizendo. E a primeira observação que me salta aos olhos está no verso 14, que diz assim: quando ia passando, ele viu Levi, filho de Alfeu. Esse Levi aqui é o mesmo Mateus, que escreve o Evangelho de Mateus. Ele está sentado na coletoria, Jesus o vê e diz: siga-me. Ele se levantou e seguiu. E algo que é característico desse Salvador cheio de graça é que Jesus passa na coletoria e ele vê Levi. Pode parecer algo pequeno aqui. Pode parecer algo pequeno. Jesus passou e viu. E é interessante porque Jesus ver Levi demonstra o caráter de um Salvador cheio de graça que nos vê mesmo em meio à nossa pecaminosidade. Que nos vê mesmo quando não há nada em nós que faça com que ele vire os olhos para nós.
Nós sabemos e precisamos ter isso muito claro. Mesmo que nós façamos coisas boas, isso não é o bastante para que Deus vire os olhos para nós e diga: eu vou te salvar porque você é um cara bom. Então Jesus vê Levi no seu contexto, Jesus vê Levi em meio aos seus pecados. Agora é interessante, porque o texto não está dizendo que Jesus está fazendo uma campanha evangelística, ele fez um grande apelo e Levi levanta a mão ao apelo de Jesus. Também não vemos que Levi teve uma conversa prévia com Jesus. O que nós vemos é que Jesus passa e o percebe e o vê. E o maravilhoso é que Jesus não vê Levi com uma lista de coisas ou de pecados que Levi fazia. Porque era assim que um judeu olhava para um coletor de impostos. E o escândalo aqui nessa cena é que Levi, ele era invisível aos judeus. Ele era considerado um traidor. Ele era a escória daquela sociedade daquela época, porque, primeiro, ele era um judeu. Segundo, ele era um cobrador de impostos, isso mostrava a dominação de um povo sobre o povo de Israel. E ele cobrava impostos mais do que deveria dos seus próprios patrícios, dos seus próprios irmãos. E sejamos honestos aqui, o Johnny falou aqui antes, né? Chegou o mês de nós pagarmos os nossos impostos. Ninguém gosta de fazer isso. Mas nesse contexto é pior ainda. Porque ter no meio do povo de Deus uma alfândega é sinal de que esse povo está sob dominação de outro império. Significava que Israel estava sofrendo com a dominação de um império mais poderoso do que eles. Segundo lugar, porque Levi era invisível aos olhos dos judeus, porque ele era um traidor para aquele povo. Ele extorquia, ele pesava a mão nos impostos. Ele duplicava, triplicava, quadruplicava a alíquota de imposto. Por fim, quem entrasse na casa de um coletor de impostos era considerado imundo e teria de fazer um rito de purificação. Um cobrador de imposto, naquele tempo, ele não tinha voz no tribunal. Se houvesse uma carta dos direitos humanos naquele povo, ele não tinha direito de exigir os seus direitos. A lei não o cobria nos seus direitos. E haviam duas escolas rabínicas naquele tempo que elas divergiam bastante na sua compreensão a respeito da vida de Deus, enfim, mas tinha algo que ligava essas duas escolas. Eles diziam que se você mentisse a um cobrador de imposto, isso não era pecado diante de Deus. Para você ver o nível de exclusão que um cobrador de imposto vivia naquela época. Esse é Levi, esse é Mateus, esse é aquele a quem Jesus coloca os seus olhos nessa cena. E o que está todo mundo esperando, porque lembra, Jesus, a sua fama o precedia, quando ele chega, as multidões se amontoam. Está todo mundo na expectativa de que Jesus iria fazer algo, ou que talvez ele faria algo como a sociedade daquela época faria. Passar pela coletoria, cuspir no chão, virar as costas e praguejar a vida de Levi. Mas o que acontece é algo totalmente diferente. Aliás, talvez eu e você viraríamos os olhos para Levi. Talvez eu e você cancelaríamos Levi. Talvez eu e você criaríamos uma hashtag fora Levi. Mas é importante para nós, o contexto do que está acontecendo aqui, para nós entendermos o impacto da ação graciosa de Jesus na vida desse cara. Ele não só olha para Levi, mas ele chama Levi. Ele diz para Levi, siga-me. Siga-me. E talvez, se eu fosse um discípulo de Jesus, eu chegaria no pé do ouvido de Jesus, pelo menos minha mãe dizia assim, no pezinho do ouvido, e diria, Jesus,
Chegar perto desse cara é manchar a tua reputação. Está todo mundo querendo te ouvir. As multidões estão ao redor. Se associar com esse cara vai dar um problema. Isso pode impactar de forma negativa o teu ministério. Mas olha o que acontece aqui. Essas palavras, siga-me, até o momento não tinham sido ditas para muita gente. Nós ouvimos Jesus dizer isso a 2 pares de irmãos. Pedro e André, Tiago e João. Todos eles são vistos por Jesus. E todos eles respondem de forma obediente ao chamado de Jesus, seguindo a Jesus. O que vemos aqui, de forma clara, é que Jesus é bom em invadir as nossas vidas sem avisar. Jesus é bom em interromper a nossa pecaminosidade sem nos avisar. E glória a Deus por isso. Porque senão é Ele invadir a nossa vida e interromper nossa pecaminosidade, nós só aceleramos o processo de nos perdermos em nossos pecados rumo à perdição eterna. É bom nós percebermos que Jesus chega a nós, nos percebe, nos vê e nos chama, mesmo em meio à nossa pecaminosidade. Isso é graça. Isso chama-se graça. E Jesus demonstra graça, porque mesmo em meio às nossas correrias, Ele corre mais do que nós e nos alcança, e nos vê, e nos chama. Jesus é tão maravilhoso, é tão incrivelmente poderoso, que com 2 palavras ele faz, ou melhor, com uma palavra, ele faz Levi parar e ser profundamente impactado e transformado de forma imediata. Siga-me, Jesus falou. E Levi abandonou a coletoria. E percebe, não é um convite, não é uma sugestão, é um comando. É assim que o evangelho funciona. Ele quebra a dureza do nosso coração. Ele destrava a surdez dos nossos ouvidos. Ele abre os nossos olhos de forma poderosa para que olhemos para Cristo e encontremos nele maravilhamento, salvação, perdão e graça. O final do verso 14 diz que ele se levanta e segue a Jesus. E segue a Jesus. E nós só podemos seguir a Jesus porque Ele nos chama de forma eficaz e poderosa. Porque Ele interrompe a nossa pecaminosidade. Ele interrompe a nossa oposição a Deus. Ele muda o nosso coração. Porque não se engane, você não ama a Deus. Se Cristo não mudar o teu coração, a disposição do teu coração, você não ama a Deus. Porque o nosso coração é mau. E corações maus não se maravilham com a bondade da graça de Deus, a não ser que sejam mudados. E o texto diz que Jesus chama Levi e Levi o segue. Mas eu gosto do que Lucas diz no capítulo 5, verso 28, aprofundando ainda mais a resposta de Levi, ele diz assim, que Levi se levantou, deixando tudo, seguiu a Jesus. Essa informação adicional aqui nos dada por Lucas, nos leva a uma radicalidade ainda mais profunda e eleva o discipulado de Jesus acima de qualquer coisa que podemos nos envolver. Eu não sei se você lembra o que eu preguei em 2021, quando eu vim, a mensagem era: faça discípulos ou morra tentando. Jesus está nos chamando de forma radical para estarmos com Ele, para vivermos com Ele e para o elevarmos acima de tudo o que nós temos, a ponto de entender que essas coisas são tão supérfluas que nós podemos deixá-las de lado, porque Jesus é o tesouro precioso que nós podemos encontrar. Levi não apenas ergueu a mão para aceitar um convite para aceitar Jesus depois de uma oração apelativa. E depois voltou para sua casa como quem participa simplesmente de uma reunião. Nesse sentido,
A palavra siga-me cria uma grande tensão e gera uma grande radicalidade na vida daqueles que são chamados a seguir a Jesus. Ou seja, significa que para seguir a Jesus, você precisa de forma radical abandonar algumas coisas. Em primeiro lugar, você deve abandonar o pecado. E diante do chamado de Jesus, não há pecadinhos aceitáveis que podem continuar minando o nosso coração. Nós precisamos abandonar o pecado. Nós devemos abandonar o controle da nossa vida. Nós não somos senhores do nosso destino. Porque quando Jesus nos chama, Ele não nos chama apenas para que Ele seja um Salvador gracioso, mas para que Ele também seja um Senhor soberano sobre as nossas vidas. Então, Ele está nos chamando a abandonar o controle da nossa vida ao controle dEle. Nós devemos abandonar um estilo de vida pecaminoso e adotar um estilo de vida de andar como Jesus andou, no caminho da santidade, no caminho do crescimento, tendo Ele não só como Salvador e Senhor, mas como nosso modelo de espiritualidade. Devemos abandonar alguns relacionamentos que nos induzem e nos conduzem ao pecado. Em outras palavras, essa radicalidade aqui descrita por Jesus, em outras palavras, em Marcos 8:35, ele aprofunda isso dizendo o seguinte: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Ou seja, não tem como seguir a Jesus como Senhor e manter fidelidade a nós mesmos. Não tem como seguir a Jesus como Senhor e continuar tendo prazer no pecado. Não tem como seguir a Jesus e continuar confiando nos nossos penduricalhos, como a nossa carreira, como um relacionamento, como qualquer coisa que nós achamos que naquilo há segurança, a confiabilidade, a felicidade. Levi obedece sabendo que está deixando para trás o conforto e a riqueza que um cobrador de imposto tinha naquele tempo. Aliás, é interessante que é Levi, é Mateus que escreve no seu próprio evangelho que ele encontrou uma pérola de inestimável valor. Ele diz assim, Mateus capítulo 13, verso 45 e 46, o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Ele encontra uma pérola de inestimável valor, acima das suas riquezas, acima daquilo que ele está extorquindo do seu povo, acima do seu conforto, acima do seu sucesso. E quando Levi tem esse encontro com Jesus, com esse Salvador cheio de graça, é muito interessante a dinâmica do que acontece logo em seguida. Levi leva Jesus para sua casa. Olha o versículo 15, diz assim, achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi. Então a primeira cena, ele está na coletoria, ele chama Levi de forma poderosa, de forma eficaz, de forma suficiente, de forma graciosa, e Levi obedece e deixa tudo. A segunda cena, nós o vemos agora na mesa com Levi, comendo. E olha que maravilha essa cena. Ele está na casa de Levi e estavam junto com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Esse versículo tem um destaque importante aqui para a nossa espiritualidade e nos ensina muito. Porque Levi não deixou Jesus na igreja. Levi não levantou a mão a um apelo e na segunda-feira foi viver a vida normal, como era antes. Ele levou Jesus para casa como um salvador pessoal, mas como um Senhor. Ou seja, não há lugar que agora ele não leve o seu Senhor, e muito mais do que isso. Jesus, ele não deve ser esquecido. Quando a gente entra no nosso quarto e fica em frente ao computador na internet, vendo tudo totalmente sem o filtro da santidade do Espírito Santo.
Ele não deixa Jesus de fora do casamento. Ou melhor, nós não devemos deixar Jesus de fora do nosso casamento. Quando o homem acha que a esposa ou é uma empregada ou é uma escrava sexual, ou ele pode dominá-la de qualquer jeito. Ou a mulher não pode deixar Jesus fora do casamento quando ela quer liderar e governar o seu marido, ao invés de submetê-lo a ele para ajudá-lo a ser um líder espiritual da sua casa. Ou seja, há um risco de diversas formas nós deixarmos Jesus de fora de áreas da nossa vida. Mas quando ele nos chama para ser o nosso Senhor, não há quartinho secreto que Jesus não possa entrar. O senhorio de Jesus precisa assumir todas as áreas da nossa vida. Porque ele não deseja apenas ser Salvador, ele deseja ser o nosso Senhor. E ele chama Levi, e ele transforma Levi. E é interessante isso. Levi era um publicano, pecador, odiado por todos. Mas agora Levi leva Jesus para sua casa, e não vai sozinho, ele chama os seus amigos, outros publicanos e pecadores. Ele enche a sua casa com pecadores da pior espécie. E é interessante o que o texto diz. Eles eram publicanos e pecadores. Ou seja, para os judeus eles eram um tipo pior de pecadores. Mas sabe por que Levi quer levar Jesus para casa? Porque Levi quer apresentar aos seus amigos o seu novo Senhor. Antes, o Senhor de Levi eram as suas posses, os seus bens, as suas riquezas, mas agora o Senhor de Levi é Jesus Cristo, um Salvador cheio de graça, que mesmo frente aos seus pecados, o viu, o percebeu e o salvou. O verso 16 diz que, para além daqueles pecadores que estão ali comendo no banquete da graça de Deus com Jesus na mesa de Levi, há uma outra mesa do lado de fora. Olha o verso 16. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam uns aos discípulos dele, por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? E essa cena é muito intrigante. Há um banquete da graça dentro da casa e há um banquete de ódio, de incredulidade e de indiferença numa mesa posta do lado de fora. Os fariseus questionam aqui a cena porque todo bom religioso sempre tem um versículo para justificar a sua religiosidade. E eu suponho que os fariseus abriram o rolo ali e abriram lá no Salmo capítulo 1, verso 2, para justificar e questionar aquela cena. Olha o que diz Salmo 1, verso 1 e 2. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Se eu fosse um bom fariseu, era esse texto que eu abriria para dizer, ei Jesus, feliz é aquele que não se senta com esse tipinho de gente. Feliz é aquele que só tem amigo limpinho, bonitinho, sem pecado que não fere a nossa religiosidade. Porque nós, fariseus, obedecemos à lei. Quando o Messias vier, nós somos os primeiros da fila a serem salvos. É isso que passa na cabeça de um religioso. Colocar Deus na parede e dizer, eu tenho um checklist de tudo que eu obedeci, por isso essa cena é escandalosa a esses caras. Mas só que eles esquecem, ou eles não têm fé para ver, um outro texto da Escritura. Talvez eles usariam Salmo 1 para justificar a sua religiosidade, o escândalo daquele banquete dentro da casa de Levi. Mas, por outro lado, eles esqueceram do profeta Isaías, capítulo 7, verso 14, que diz, portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará de Emanuel. Ou seja, eles não conseguiram ter fé para perceber que na casa de Levi e diante deles
estava aquele que é a promessa da presença encarnada de Deus no meio do povo, Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Eles não conseguiram ver. Porque, a bem da verdade, não são os nossos pecados que impedem de ver a salvação em Jesus Cristo, porque Ele tem poder para quebrar a nossa cegueira. Mas é a nossa incredulidade que nos cega de ver em Jesus o Salvador cheio de graça que Ele é. E eles não tiveram fé para ver isso, por isso eles questionam a cena. Porque para um bom judeu, lembra, os judeus são aqueles que lidam com o espetáculo da maneira como Deus se revelava no Antigo Testamento. Lembra, ele apareceu a Moisés no meio de uma sarça ardente. Ele veio com nuvem de glória no meio do templo, na inauguração do templo que Salomão fez, a ponto de que ninguém podia se mexer e se mover de tanta glória que havia na casa. Mas agora, o Senhor não vem mais na sarça, Ele não vem mais por meio do templo, mas Ele vem como Filho de Deus encarnado para entregar a sua vida, para que nós possamos encontrar salvação no Filho de Deus. Essa cena aqui pode ser considerada o escândalo da graça. Porque quando nós achamos que está tudo bem conosco, quando nós sabemos que nós somos pecadores, mas pressupomos que somos bons, essa cena ofende a nossa religiosidade. Porque nós pressupomos muitas vezes que Deus vem para o limpinho, para o bonitinho e para aquele que está tudo certinho nas suas contas. Quando a gente acha que porque deu o dízimo, porque serviu no domingo, porque está tudo certo, a gente pode colocar Deus na parede e dizer, Senhor, me abençoa, porque eu fiz isso, isso, isso e isso. Se você pensa assim a tua relação com Deus, essa cena está te ofendendo agora. Mas a bem da verdade, nós precisamos entender que nós somos aqueles que estão sentados à mesa com Levi. A pior espécie de pecadores. Nós só conseguiremos entender a grandeza da graça quando entendemos a profundidade e a grandeza dos nossos pecados. Só que Jesus, Ele está atento à mesa da graça e à mesa da incredulidade. Os fariseus estão perguntando aos discípulos, por que Ele come e bebe com essa gente? Porque Ele come e bebe com essa galera. Olha o verso 17. Tendo ouvido isso, Jesus respondeu, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Ou seja, Jesus deseja entrar no jogo dos fariseus. A resposta dele é jogar o jogo dos fariseus. Ou seja, Jesus está usando a cegueira espiritual deles para explicar a sua missão frente ao mundo caído, cheio de pecadores, e frente ao mundo caído com aqueles que acham que pela religiosidade podem alcançar o favor de Deus. Esses homens do lado de fora, eles não entram na casa porque eles acreditavam ser tão limpos, tão corretos, tão certinhos, que lembra, entrar na casa de um publicano iria macular a religiosidade deles. Eles se acham saudáveis demais. Eles se acham limpos demais. Eles expressam, na sua pergunta e na sua oposição, uma certeza de que eles não precisam de Jesus. Você já falou com alguém, falando para a pessoa a respeito do Evangelho, e ela acha, não, eu não preciso de Jesus, está tudo bem comigo. Em abril eu faço o meu imposto de renda, eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua, eu até dei uma cesta básica para o meu vizinho que estava passando dificuldade. E aí nós nos consideramos limpinhos, nós nos consideramos bons o bastante. Em certa medida, esses fariseus nos representam e muito. Como que eles nos representam? Eles nos representam na sua presunção de santidade e limpeza. Porque nós nos achamos bons o bastante. Nós achamos que nós merecemos a graça de Deus.
Nós achamos que merecemos o favor de Deus. Sabe como? Alguns aqui, talvez, nessa noite, se acham limpos e santos o bastante por terem nascido num lar cristão. Talvez outros aqui se sentem limpos e bons o bastante por saberem mais versículos do que outros. Talvez alguns se orgulhem por ser filhos de pastor. Talvez outros se orgulhem porque a sua lista de pecados públicos não são tão feios, não são tão horrendos, não são tão ofensivos do que outros. Talvez ainda aqueles que se orgulham porque têm uma rotina impecável de vida devocional, de oração. Não falta um culto no domingo. Ué, mas não devo orar, não devo ler a Bíblia, não devo vir na igreja? Sim, mas como uma resposta à graça. Como uma resposta ao chamado de Jesus. Como uma resposta de maravilhamento diante desse Salvador cheio de graça. E não como quem tem crédito na conta para dizer, Deus, tu tens que me abençoar porque eu fiz tudo de bom que eu poderia fazer. Ou seja, nada do que façamos, por mais santo, por mais litúrgico, por mais bonito, por mais altruísta, por mais belo que seja, tem poder de limpar os nossos pecados. Nada. Nada. Ou seja, eu e você não somos mais aceitáveis do que uma prostituta. Eu e você não somos mais aceitáveis diante de Deus do que um bandido. Eu e você não somos mais aceitáveis diante de Deus do que Hitler. O incrível nisso tudo é que, seja aqueles que estão sentados à mesa com Jesus, ou aqueles que estão sentados na mesa do lado de fora, criticando Jesus, ambos precisam da graça de Deus. Ambos. Ambos precisam da graça de Deus. Então, queridos, nós só conseguimos nos maravilhar com esse Salvador cheio de graça quando nós entendemos que a nossa prática religiosa não paga as dívidas pelos nossos pecados. Que eu preciso concordar com o que o Evangelho diz a meu respeito. Eu sou um pecador e estou em dívida com Deus e não posso me salvar. Eu preciso de encontro com o Salvador cheio de graça que é Jesus. Ou seja, os ruins e os bons, aos olhos de Deus, merecem o inferno. Os ruins e os bons, aos seus olhos, merecem o inferno. E a verdade é que só poderão se livrar de lá se tiverem um encontro com o Salvador cheio de graça, Jesus Cristo. Ou seja, de uma vez por todas, aprenda algo. Jesus não veio para pessoas perfeitas, porque se ele fizesse isso, ele viria para si mesmo e olharia no espelho para a única pessoa que é perfeita, ele mesmo. Ele não cometeu nenhum pecado. A Bíblia diz que é o justo se entregando por injustos, eu e você. Em todo mundo, a única pessoa perfeita, digna de adoração, de glória, é Jesus Cristo. Por outro lado, não há pecado pequeno ou grande que o Senhor não tenha poder de te perdoar. Ele é o Salvador cheio de graça. E é isso que a religião prega. Que se você deslizou, se você pecou, você não pode mais chegar diante do Senhor. A incredulidade quer se estabelecer no nosso coração a ponto de nos fazer esquecer que Jesus é um Salvador cheio de graça.
Porque quando nós pecamos, a tendência é que a gente se afaste, é que a gente corra, é que a gente se esconda, é que a gente se enclausure da vida comunitária, do culto público, da oração, da leitura bíblica. Mas seja o que for que você cometeu hoje, ontem, na segunda, na terça, seja o que você tenha feito, Jesus é um Salvador cheio de graça, que em si, no seu corpo, abriu um caminho de perdão para que pecadores como eu e você possamos chegar a Ele em arrependimento e fé e ser perdoados. Jesus é um Salvador cheio de graça e Ele não quer te deixar pecando. É por isso que Ele chamou Levi de forma eficaz. É por isso que a graça que chamou Levi é a graça que transforma Levi. A Bíblia diz isso em Tito, capítulo 2, a partir do verso 10. Que a graça passada que nos alcançou é hoje a graça que nos ensina a abandonar os nossos pecados. E isso acontece quando nós temos um encontro com esse Salvador cheio de graça que é Jesus. E seja você alguém que está aqui nessa noite mergulhado nos mais terríveis pecados. Jesus tem graça suficiente para te alcançar, para te perdoar, para te acolher. Desde que você reconheça que esses pecadores de quem a Bíblia fala, você está incluído. Desde que você entenda que a sua tentativa de se salvar por meio de coisas que você faz é insuficiente diante da dívida que os teus pecados causaram contra você. Jesus, diz o texto, ele não veio para os santos e justos, mas para os doentes e pecadores. Jesus não veio para os santos porque não há ninguém santo fora da relação com Jesus. A obra de Jesus, a obra do Evangelho, é nos fazer santos por meio da justificação, por meio da obra de Jesus Cristo, por meio da fé na obra de Jesus Cristo, a ponto de Deus declarar dos altos céus e bater o martelo dizendo: não há nenhuma dívida. Não há nenhuma dívida, nenhuma condenação há para aqueles que creem, para aqueles que estão em Cristo Jesus, esse Salvador cheio de graça. Mas o que acontece com você diante desse sermão e diante do Evangelho está atrelado na maneira como você se vê nesse texto. Na maneira como você se vê nesse texto. Se você se vê como esses homens que estão do lado de fora da mesa, apontando o dedo porque pensam que são bons, que tudo está bem com eles, o que espera você é a perdição eterna. Porque se você não vê graça em Jesus para o perdão dos seus pecados e para a salvação que Ele oferece, você rejeita Jesus. Você rejeita Jesus, o único Salvador cheio de graça. Agora, por outro lado, se você reconhece o Evangelho que diz que você é pecador e que você pode correr para Jesus, ainda hoje, agora, exatamente nesse momento, porque Ele pode te limpar, porque Ele é o único Salvador cheio de graça, essa é a única maneira de você escapar da condenação eterna. E esse mesmo Jesus que olhou para Levi, Ele te vê. Esse mesmo Jesus que chamou Levi, Ele te chama. Mas se você não ouve, clame a Deus para que Ele abra os teus ouvidos, para que Ele penetre no teu coração, para que você possa ver em Jesus aquele que é maravilhoso Salvador cheio de graça. A minha oração nessa noite é que eu e você abandonemos qualquer presunção de pureza, que nós abandonemos uma vida mergulhada em pecados e possamos nos achegar em Jesus, o único e suficiente Salvador cheio de graça. A pergunta é: quem é você diante desse texto?
Perceba você que é como Levi, ou perceba você que é como um fariseu. A boa notícia é que Jesus abriu no seu corpo um caminho de salvação. Ele é um Salvador suficiente e cheio de graça. E é melhor você saber que está doente e que em Jesus você pode ser curado, do que acreditar que estás bem permanecendo em teus pecados. Grave isso. É melhor saber que estás doente para saber que pode ser curado por Jesus, do que acreditar que estás bem permanecendo doente até a morte. Jesus é esse Salvador cheio de graça. Isaías vai dizer, no capítulo 53, verso 4 e 5, que ele certamente tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores ele levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Porque Jesus é um Salvador cheio de graça. E a graça suficiente para aquele que se achega diante dele em arrependimento e fé. Amém? Ore comigo, Senhor. Te dou graças pela tua bondade, porque o Evangelho nos revela que tu és um Salvador cheio de graça. Senhor, talvez cheguemos aqui nesse dia pressupondo a nossa pureza, achando que Deus tem de nos salvar porque somos bons, porque somos altruístas, porque ajudamos o vizinho ou as nossas contas estão em dia. Mas a verdade é que as nossas obras são como trapos de imundícia. Não dão conta da nossa dívida eterna por causa dos nossos pecados. Mas que nós possamos, por meio do operar do Teu Espírito Santo, olhar para Cristo e encontrar beleza, encontrar perdão, encontrar salvação nesse Salvador cheio de graça que é Jesus. Pai, que nós possamos nos maravilhar com a oferta do Evangelho. Que nós possamos compreender e assumir que o Evangelho diz a verdade a nosso respeito. Nós somos terríveis pecadores. Mas que nós possamos encontrar na oferta do Evangelho essa graça que superabunda aos nossos pecados. Senhor, que venhamos nos maravilhar com Jesus. Que venhamos nos maravilhar com Tua graça. Para que sejamos transformados de graça em graça. Para que sejamos, ó Deus, obedientes em responder ao Teu comando, segue-me. Senhor, minha oração é que Tu nos veja e que o Teu olhar penetre aos nossos corações. Que os nossos ouvidos se abram para ouvir o Teu chamado e nós possamos responder de forma retumbante e obediente. Nós Te seguimos, Senhor, porque Te reconhecemos como Senhor e como Salvador das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.